Quero convidar os irmãos aí a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 13. Nós vamos dar seguimento, né, ao estudo de Atos que nós estamos tendo. Então vamos colocar de pé, irmãos. Nós vamos fazer a leitura. Hoje nós vamos correr só os três primeiros versos aí do capítulo 13 de Atos. Todos acharam? Diz amém. A palavra de Deus diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor, mais uma vez nós chegamos diante da Tua presença, e aqui, ó Pai, queremos pedir ao Senhor neste momento, que o Senhor fale, ó Pai, aos nossos corações, por intermédio da Tua palavra. Usa, Pai, esse miserável servo que sou, nas Tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, de Teu santo e maravilhoso nome. E ajuda-nos, ó Pai, a termos aqui ouvidos atentos, mente desperta, para que nós possamos, ó Pai, ouvir, guardar e praticar tudo quanto o Senhor vem nos dizer aqui nesta noite. Também, ó Pai, diante da Tua face, nós queremos também interceder pelos Teus servos, ó Pai, que estão enfermos. Pedimos, ó Pai, pelo irmão Wellington, lá em Ribeirão, que o Senhor continue colocando suas mãos sobre ele, ó Pai. Abençoa ali os médicos também, dando sabedoria para eles, ali na questão da decisão, se ele irá continuar com a quimioterapia ou não, ó Pai. O Senhor abençoe ali, coloque suas mãos. Também, ó Pai, nós pedimos ao Senhor pela saúde também do irmão Otávio. O Senhor continue colocando suas mãos, ó Pai, e dando melhoras, ó Pai, ao Teu servo. Também, ó Pai, queremos pedir ao Senhor pelo irmão Maílson, que o Senhor continue abençoando também a saúde dele, recuperando ali aquelas dores na coluna, ó Pai, que ele tem sentido. Também, ó Pai, pedimos ao Senhor pela irmã Luzia também, a saúde dela, o Senhor esteja abençoando. Também a irmã Cida, ó Pai. Também a irmã Tânia, que o Senhor possa estar colocando suas mãos também, até mesmo com respeito à possível cirurgia. Nós queremos, ó Pai, o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode intervir até de forma que não precise dessa cirurgia. Mas esteja abençoando, ó Pai, a saúde da Tua serva e faça a Tua vontade, ó Pai, sobre a vida dela também. Ó Pai, nós pedimos também pela saúde da irmã Iracema, que o Senhor possa continuar abençoando. Saúde também da dona Margarida, ó Pai. E cada um daqueles que se encontram enfermos, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor coloque suas mãos poderosas. Dispense, ó Pai, sobre eles o Teu favor, da Tua misericórdia, ó Pai. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Poder sentar, irmãos? É bom também nós termos a irmã Maria também com a gente, né? Mais uma vez, né? Nossa vizinha aqui, que muito nos alegra também, né? O coração dela conosco aqui. Muito bem, irmãos, nós vamos então dar seguimento ao estudo do livro de Atos, e hoje nós queremos falar sobre o perfil, né? Que nós temos aqui já do apóstolo Paulo, junto com os seus companheiros aqui, partindo para missões, digamos assim, nos confins da terra, né? Eles estão agora partindo, levando a mensagem do evangelho aos gentios. Então nós veremos aqui, durante todo o livro de Atos, nós temos visto isso, né? O trabalho aqui do Espírito Santo, inclusive, né? Através da sua igreja, levando o evangelho aos campos mais distantes aí possíveis, né? Então aqui, nesses 3 versos, nós temos aqui um ensino profundo, né? Pelo menos, nós vamos estar vendo pelo menos 6 características aqui de um perfil de uma igreja missionária, com a ajuda de Deus, Deus nos permitindo nessa noite, ok? Então nós queremos ser breve nessa noite, então vamos aqui ao primeiro, né? O primeiro perfil que nós encontramos aqui, primeira característica desta igreja missionária aqui de Antioquia, nós vemos aqui, primeiramente, que ela tinha a prioridade na palavra de Deus. Amém, irmãos? A igreja ela deve ser regida pela palavra. Amém ou não? Nós devemos viver, né, a palavra, e a palavra é quem deve nos conduzir em todos os momentos da nossa vida. E nós vemos isso aí no versículo 1 que nós lemos, dizendo assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Veja que o início, né, a parte A do nosso texto diz: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Né? Então, olha só, havia ali profetas e doutores. Os profetas aqui, né, nós sabemos aquele período, inclusive ali apostólico, ainda é um período, né, onde a operação de maravilhas e até mesmo mensagens
que são basicamente revelação mesmo de Deus, a revelação ainda escrita, como nós temos aqui na nossa mão, essa ainda não estava completa, né? Obviamente, até Paulo ainda, né, nem começaram ainda a escrever as suas epístolas. Então os profetas eles estão relacionados aqui com aqueles que trazem, né, a mensagem diretamente de Deus para a vida da igreja. E é justamente isso, né, que aqui o texto está dizendo, que ali havia profetas, homens que estavam ali realmente buscando levar a palavra de Deus, buscando realmente ensinar, inclusive, a palavra de Deus. O ensino, obviamente, ficava mais com aqueles que são aí denominados no texto como mestres. Esses mestres são pessoas que, o dom de Antioquia, através do trabalho, né, do ministério destes 5 homens citados aqui, ela priorizava pela palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus ela deve ser a nossa prioridade. Inclusive, né, a nossa igreja tem como lema, né? São 2 aí os lemas que nos seguem, né? Que é a Igreja Batista Independente, uma igreja comprometida com a palavra, e a Igreja Batista Independente, né? Onde a palavra de Deus é o centro de tudo. E realmente deve ser assim. E nós temos buscado, né, ser assim. Qualquer reuniãozinha que nós fazemos, nós temos que colocar a palavra. Amém, irmãos? A palavra deve ser aquilo realmente que nos direciona. Inclusive, todas as decisões que nós vamos tomar para a nossa vida pessoal, ou até mesmo, né, na questão das decisões da igreja, é necessário que a gente vá até a palavra de Deus, que a gente se posicione segundo a palavra de Deus. Então, eu sei que, inclusive no momento em que nós estamos vivendo, onde a igreja, né, de Cristo Jesus ela tem sido bombardeada com vários assuntos, até mesmo tentando, né, tirar o foco do povo de Deus para uma visão mundana, uma visão até mesmo em muitos pontos satanistas mesmo. E então se faz realmente necessário que a gente lembre disso, que as nossas decisões, a nossa orientação, não é aquilo que o povo aí fora está dizendo. Amém ou não? Não é. Então eu sei, né, na nossa igreja hoje nós temos algumas pessoas que estão estudando no estudo secular, outros fazendo faculdade, né? Até mesmo no trabalho, muitas vezes nós somos bombardeados com diversos assuntos aí diferentes, e às vezes a gente tem aquela tendência humana, e tendência até errada, de buscar nos aproximar daquele que é a maioria. Mas lembre, irmãos, nem sempre, né, a maioria ela tem a razão. Eu sei que algumas vezes a maioria está com a razão, mas nem sempre a maioria tem razão. Então eu não posso, né, tomar decisões baseadas na maioria. E eu também não posso, né, tomar decisão baseada até mesmo naquilo que são os assuntos do momento, assim, da moda agora. Eu tenho que, como cristão, tomar todas as decisões e até mesmo partidos em assuntos pautados pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então a palavra é quem deve nos guiar. Amém? A palavra é que nos dá a diretriz, ela que nos norteia, ela que nos dá o rumo a qual nós devemos seguir. Então a igreja aqui em Antioquia era uma igreja assim. Era uma igreja que estava realmente buscando, né, conhecer mais de Deus pela sua palavra. Estava, inclusive, né, buscando ali não só conhecer mais de Deus, mas também, veja que a segunda característica aqui desta igreja, perfil missionário desta igreja aqui, é que esta igreja também não só buscava conhecer mais da palavra de Deus, mas também buscava aplicar a palavra de Deus na sua vida. Ou seja, ela estava buscando uma consagração. Amém, irmãos? É isso que nós devemos fazer. Todo momento, né, que nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos sobre a palavra de Deus, é importante que nós venhamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Então, até mesmo lá no momento seu, né, de leitura diária, ou até mesmo lá no seu momento devocional, eu sei que a leitura diária às vezes é meio complicado de você fazer isso, né, porque normalmente se lê um texto muito grande, mas é importante que você esteja atento até mesmo naquele texto ali grande, em vários momentos ali Deus vai estar falando com você, diretamente com você, algo que você deve, né, aplicar a sua vida. E isso é importante. A igreja não só deve ler a palavra e aprender a palavra, mas ela deve também praticar, né? Colocar em prática. E a igreja aqui em Antioquia, ela buscava então colocar em prática, e ela demonstra isso aqui no nosso texto através da busca, né, de uma vida consagrada ao Senhor. Olha o verso 3 comigo, diz assim: então jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Veja que a igreja aqui, ela está jejuando e orando. Ora, irmãos, porque o jejum e a oração, e eles são justamente aquilo que nos aproxima de Deus. Amém ou não? Ainda hoje, né, de manhã, na hora do almoço, na verdade, né, o Adriel, ele estava sem fome e tal, né? E ele falou que não queria comer e tal. Eu ainda brinquei com ele, né? Eu falei assim, ó, então aproveita hoje para fazer jejum, né? Faz jejum aí até. E aí ele ficou até, comeu bem mais tarde hoje, né? Mas
eu ainda falando com ele, né? Aí, na hora eu vi que os olhinhos dele brilhou assim, e aí eu já pensei, pronto, esse menino vai querer fazer jejum para ganhar alguma coisa, né? E jejum não é para benefícios materiais. Amém, irmãos? Então deixa eu te falar, não adianta você jejuar para você ter uma casa, para você ter um carro. Não, isso aí você tem que trabalhar mesmo, enfiar a cara mesmo, né? Trabalhar, juntar dinheiro e aí sim. Mas veja que o jejum, na palavra de Deus, está sempre ligado com questões espirituais. Amém, irmãos? O jejum se faz necessário quando, por exemplo, né, eu estou lutando contra um pecado que eu não consigo vencê-lo, e eu então busco força em Deus através do jejum ali, buscamos orientação. A maioria das vezes, se a gente recorrer à palavra de Deus, a gente logo encontra aquilo que é a diretriz, né? Aquilo que é o caminho qual nós devemos seguir. Mas lembra disso, né? O jejum sempre feito em âmbito espiritual, sempre buscando a questão espiritual. E a igreja que ela estava nisso mesmo. Ela estava aqui, né? A questão espiritual qual ela estava buscando aqui era justamente com que aqueles irmãos ali, que inclusive o Espírito Santo já havia dito a eles aqui, que eles deveriam apartá-los para que eles então fossem fazer a obra, né? Uma bênção. Mas veja, esta situação, né, que nos mostra o texto, mostra aproximar-me de Deus. Porque eu determino lá, meu jejum de repente um dia completo, né? Ou de repente 12 horas, depende aí da sua situação, né? Daquilo que você consegue fazer. E aí o nosso organismo ele fica pedindo comida sempre. Eu já disse para os irmãos aqui que a frase que a minha esposa mais ouve lá em casa é "tô com fome", né? Então imagina, toda hora o nosso organismo lembrando. Só que você lembra também que você não pode comer, que você está em jejum. Mas aquilo ali é justamente para te lembrar de que você está lutando, de repente, contra algum pecado e você buscar a Deus em oração. Você está buscando, né, aplicar a sua vida em alguma situação espiritual, então buscar a Deus, força em Deus, inclusive, em oração. Então a igreja aqui, ela era uma igreja consagrada, era uma igreja que realmente buscava aplicar a palavra de Deus na sua vida. Pergunta aos irmãos, né, não precisam me responder, você tem aplicado a palavra de Deus na sua vida? Aquilo que você tem ouvido, né, vez após vez, nos cultos da igreja, ou até mesmo no seu tempo, né, de devocional, da sua leitura diária, de repente até mesmo algum irmão, né, que vendo alguma questão na sua vida, chega até você e te exorta segundo a palavra, você tem aplicado isso na sua vida ou não? Amado, é só aplicando a palavra de Deus na nossa vida é que nós vamos crescer espiritualmente. Amém, irmãos? É só assim que nós vamos apartar, né, do pecado e viver uma vida cada vez mais santa, cada vez mais para honrar o nome do nosso Deus. Então veja que o perfil desta igreja missionária é que ela tinha, né, como prioridade a palavra de Deus na sua vida. Ela tem também, né, uma vida consagrada ao Senhor, uma busca de consagração ao Senhor. Terceira característica, né, deste perfil desta igreja missionária é que ela não tinha o evangelho em acepção de pessoas. Amém, irmãos? A igreja aqui, uma igreja missionária, ela não pode viver fechada dentro de uma caixinha, achando que não, são só esses aqui que Deus tem para salvar, são só esses aqui, ou então, né, colocar lá aquele que é o perfil daqueles que podem ser membros da nossa igreja. E aí então eu só vou pregar o evangelho para aqueles que estão ali, enquadram dentro do perfil o qual nós pré-estabelecemos. Não. O evangelho de Cristo Jesus, ele é pregado sem acepção de pessoas, ou seja, é a todos. Amém, irmãos? A salvação de Cristo Jesus foi oferecida a todos. Amém, irmão? A todos. E veja que o texto nosso aqui nos ensina isso, que a igreja de Antioquia era uma igreja aqui que realmente não fazia acepção de pessoas. O evangelho era pregado a todos. Muitos se convertiam de várias raças, de vários tons de pele, de várias classes da sociedade. E assim, então, também, até mesmo a diretoria, digamos assim, né, a liderança da igreja ali em Antioquia, também era composta de várias nacionalidades, de várias pessoas, né, de etnias diferentes, até mesmo pessoas, né, de classes sociais diferentes. E a igreja é assim mesmo. A igreja, ela deve abraçar todo tipo de pessoa, todo tipo de gente. Amém, irmãos? E veja que o texto aí, no verso 1, ele nos ensina isso, né, porque ele fala aqui para nós... de pelo menos 5 pessoas aqui que ele menciona, né? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, que era Cirineu, Manaém, que fora criado, né, com Herodes, o tetrarca, e a Saulo. Agora veja bem, os 5 líderes aqui mencionados no nosso texto simbolizam justamente essa diversidade, né, étnica, cultural de Antioquia. Barnabé era um judeu natural da ilha de Chipre. Os irmãos lembram desse Barnabé, né? Então ele era um judeu natural da ilha de Chipre. Simeão era um africano. Uma vez, né, que a palavra Níger significa justamente de
compleição escura, né, de pele escura. Alguns sugerem, inclusive, que esse Simeão aqui é o mesmo homem, no momento ali, né, o corpo dele já não aguenta mais e tal, ele cai. Então este homem é chamado ali pelo soldado romano, e esse homem, então, é quem leva, né, a cruz até o seu destino final, e até mesmo simbolizando nós, né? Aquele homem simboliza justamente a raça humana. Era para que nós, humanos, né, miseráveis pecadores, morrêssemos aquela morte horrenda, a morte maldita, que era considerada a morte de cruz. No caso nosso, a morte eterna. Mas, no entanto, né, ali no momento, ali no pé da cruz, aquele homem sai de cena, e quem morre em nosso lugar ali é o próprio Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Jesus morreu por nós, amém ou não? Mas morreu por todos. Ele não fez acepção nenhuma de pessoa. Então, Lúcio aqui era o sirineu também, né? Ou seja, o norte-africano. Manaém tinha conexão também com os aristocratas, né, da corte romana. Inclusive aqui o texto, né, diz que ele era, olha o texto aí, diz assim, né, Manaém que fora criado com Herodes, o tetrarca. Provavelmente esse homem aqui, ele foi irmão de leite, né, do Herodes. Então ele foi criado ali junto com Herodes. Aquele Herodes, né, o Antipas, ali, o rei, né, que mandou matar, inclusive João Batista, né, e Saulo, que também era judeu, né, nascido em Tarso, da Cilícia, e também era cidadão romano. Então veja só como que a igreja de Antioquia, né, havia ali uma mixigenação de raças, né, havia vários povos ali. E assim, amado, a igreja de Cristo Jesus, ela não faz acepção. O evangelho é pregado e oferecido a salvação a todos. Amém? Não? Nós não podemos, de maneira nenhuma, colocar, né, maior valor em um e menor valor em outro, porque nem Jesus não fez isso. E será que se Jesus, né, tivesse feito isso, será que a gente passaria, né, pelo crivo dele? Será que a gente seria aqueles que ouviria, né, que teria ali a capacidade, né, de ouvir do evangelho? Então, amado, veja que Jesus, né, ele não fez isso. O evangelho é oferecido a todos e a todos aqueles que creem, a palavra de Deus diz, todos aqueles que crerem no evangelho, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, todos esses são feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? Aqueles que creem no nome de Jesus. Amém? Então veja que a igreja, então, ela deve ser assim, aberta a todos. Então veja, né, nós temos, inclusive na nossa cidade, nós não temos pessoas de vários países, mas nós temos pessoas de vários lugares, de vários estados, né, do Brasil. De forma que a gente sempre acha, conversando com alguém, a gente vê que aquela pessoa normalmente é de fora. Algumas vezes a gente acerta, não, esse aqui é de Pitangueiras, né? Mas quando acertamos também, ó, esse aqui é de Pitangueiras, normalmente o pai é de fora, né? O avô é de fora. Então é uma cidade onde nós temos pessoas, né, de vários estados aí do nosso país. Temos aí uma diferença, né, de cultura também dentro da nossa cidade. E o evangelho de Cristo Jesus quer salvar todos também. Amém, irmãos? Jesus quer salvar a todos os homens, não importa a sua questão, né, social, a sua questão étnica, nada disso importa, né? O que importa é que Jesus Cristo, ele veio e morreu por todos, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém, irmãos? Esse mundo aqui, é óbvio, não está falando sobre o mundo em que nós vivemos, mas está falando sobre o mundo, as pessoas deste mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a igreja ela deve ter isso na sua mente. Até aquelas classes, né, que muitas vezes nós queremos fazer julgamento e até isolamos esse tipo de pessoal, como, por exemplo, pessoas que são dependentes químicas de alguma forma. O ser humano, né, às vezes a gente encosta de lado, né, aquele que está perdido aí no mundo do alcoolismo, alguns que estão aí, né, nos outros tipos de drogas mais pesadas, e a gente às vezes quer encostar aquelas pessoas, mas Jesus morreu por eles também. Amém, irmãos? Inclusive o próprio Jesus disse que ele veio para os fracos e doentes, e esses, né, também carecem ouvir do evangelho de Cristo Jesus. Inclusive, aqui fazendo parênteses, né, peço para os irmãos que orem, né, nós fomos procurados aí algumas semanas atrás por uma casa, né, de recuperação aqui da cidade, e a pessoa, né, querendo que a gente vá lá dar um apoio espiritual, ou seja, levar, né, estudo da palavra de Deus ali. Então ore, né, se for da vontade de Deus, para que isso dê certo e a gente possa também ser usado por Deus ali para ganhar almas para Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ore por isso, né? Então veja, amado,
o perfil da igreja, então, missionária, ela tem como prioridade a palavra de Deus. Ela tem uma vida de consagração e ela não tem o evangelho em acepção de pessoas. Quarta característica desta igreja missionária é que ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus e o Espírito Santo é quem conduz esta igreja. Quem a dirige, né, na obra missionária é o Espírito Santo. Olha o versículo 2 aí comigo, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? Quem que disse aí? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então veja aí, o Espírito Santo é quem dirige a igreja nessa questão missionária, né? O Espírito Santo é livre e soberano na condução, inclusive, do destino da igreja. Ele, então, é que deve guiar a igreja em todos os momentos, em todas as etapas, inclusive, desse trabalho missionário, né? Nós devemos lembrar disso. O Espírito Santo, lembra? A igreja, inclusive, estava reunida em Atos capítulo 1, ela estava reunida ali, amante de Jesus, prestes a começar esse trabalho de evangelismo, mas Deus havia dito, né? O Senhor Jesus ali havia dito para os seus discípulos: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto, né, vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E eles então ali ficaram ali esperando realmente com que a promessa de Deus cumprisse, com que o Espírito Santo descesse sobre eles, para que então eles fossem começar a pregar o Evangelho ali e a ganhar almas para o reino do nosso Senhor. Veja que a necessidade do Espírito Santo para missões. Nós não podemos fazer nada, nós não podemos levar o Evangelho, né, às pessoas, nós não podemos ganhar uma alma para Cristo Jesus, se não for o Espírito Santo estiver trabalhando através de nós. Amém, irmãos? Nós não conseguimos convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o Espírito Santo sim. Inclusive lá no Evangelho de João, né, no capítulo 16, João ali cita justamente essa sendo a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Não adianta você ir, pode chegar lá, né, para pregar o evangelho para alguém com as melhores palavras, com as palavras mais belas, de repente até uma questão poética ali, levar e tal, achando, né, que você vai comover aquela pessoa, que aquela pessoa vai entregar a sua vida ao Senhor Jesus. De repente vai haver muita comoção mesmo, uma emoção sem tamanha, mas não vai haver salvação. Às vezes até muitas pessoas, né, chegam até tomar decisão, entregando a sua vida a Jesus, mas por mera emoção. Porque foi conduzido, inclusive, né, ali no ambiente, por dentro das igrejas, aquele emocionalismo total, e a pessoa se emociona, e ela até entrega a sua vida lá, mas é só da boca para fora. Na verdade, não foi o Evangelho, o Espírito Santo que atingiu de fato o seu coração, que mudou seu pensamento, que realmente ele reconheceu que ele era pecador mesmo e que ele está caminhando a passos largos para o inferno, a condenação eterna, e que não tem outro meio para ele a não ser ele se agarrar em Jesus mesmo, suplicar a Jesus a salvação. Ele nada disso, é só um mero emocionalismo, né? Então veja que para a salvação, né, o Espírito Santo ele conduz a igreja e ele também é quem trabalha nos corações daqueles que estão ouvindo do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a igreja, né, ela deve ser conduzida em missões, ela deve ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E veja que é em todas as etapas. Por exemplo, os irmãos bem sabem que missões fora daqui, ou até mesmo aqui, há uma necessidade humana, que é a necessidade justamente de um obreiro. Amém ou não? Inclusive, essa é a grande deficiência em missões, porque Jesus mesmo ele pede, né, o único pedido de oração que Jesus pessoa, né, que Deus levanta por dentro da igreja, e aquele indivíduo que ele sai, e ele sai até, inclusive com o título de pastor, ele levanta sustento nas demais igrejas, e ele vai para uma outra cidade, ou então para um outro estado, ou para um outro país, e ali ele então vai pregar o evangelho. Mas, amado, quando Jesus fala sobre obreiros ali, a oração que ele pede ali, aquele pedido dele ali, não é só por esses que vão aos campos mais distantes, mas por obreiros também que ficam ali em Jerusalém, pregando o evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? É necessário. Imagina só, né? Se todos nós aqui que somos salvos em Cristo Jesus, aqui na Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras, então todos nós aqui saíssemos fora da cidade para começar um trabalho em um outro lugar. Então nós deixaríamos aqui a cidade, vamos dizer assim, sem, né, um irmão aqui, uma família, para pregar o evangelho nessa cidade. Então veja bem, então Deus não trabalha assim. Deus trabalha com missionários locais,
que são os irmãos da igreja, junto com o pastor, né, da igreja local, que está evangelizando a cidade, que está evangelizando, né, a vizinhança aqui, tanto da igreja quanto também dos lares dos irmãos, toda a cidade. E também aqueles que Deus levanta dentre nós e manda também para os campos mais distantes. Mas o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Agora é importante aqui nós fazermos uma orientação, né, com respeito a isso, é porque o desejo de Deus... Quantos aqui são salvos? Levanta a mão. Fica com a mão levantada aí. O desejo de Deus é que todos esses que estão com a mão levantada, ou seja, todos esses que são salvos, sejam o quê? Fala mais alto, irmão Johnny. Seja um missionário. Todos nós devemos ser missionários. Todos nós fomos incumbidos com uma mesma missão. A igreja de Cristo Jesus, isso, pastor e os irmãos e os missionários que foram enviados para os campos mais distantes, todos nós temos como obrigação realmente pregar o evangelho. Falar para aquele amigo de trabalho, para o colega de escola, para o familiar, né? Falar de Cristo Jesus. Falar que se ele morrer sem ter entregado a sua vida a Cristo, que ele vai morrer e ele vai queimar no fogo do inferno pela eternidade. E que o único meio dele se desvencilhar desta condenação é justamente por meio de Cristo Jesus. Então é importante que a gente tenha isso na mente, irmãos. Todos nós somos missionários. Amém, irmãos? Todos nós devemos fazer missões. Amém ou não? Todos, sem exceção. Sem exceção. Agora, quando fala sobre fazer missões, deixa eu tirar aqui também mais uma vez, né? Eu já tenho falado isso aqui muitas vezes, mas de repente alguém não ouviu, ouvi agora. Então lembra, tem aí uma frase, de vez em quando colocam uma plaquinha aí e tal, fazem postagem na internet. Há 3 formas de fazer missões: indo, né? Contribuindo e orando. Mentira! Não existe 3 formas de fazer missões. Isso é mentira. Existe uma forma de fazer missões. E essa forma pode se juntar essas 3 formas ali. Mas, no entanto, existe uma forma de fazer missões. E essa forma é como? Indo, falando do Evangelho de Cristo Jesus. Amém ou não? E eu não posso dizer que eu estou fazendo missões só quando eu estou contribuindo, porque a minha obrigação como cristão, como salvo, também é pregar o Evangelho. E aí nós temos muitas pessoas por dentro da igreja que se eximem disso e diz, não, agora eu já estou dando dinheiro para missões, eu estou pagando para que alguém faça isso, então eu não preciso falar do Evangelho, do amor de Cristo para ninguém. E não é verdade. Então missões é feita pessoalmente, cada um de nós, indo, anunciando o Evangelho. Agora é óbvio, né? Tem aqueles que vão ao campo mais longe, mas tem aqueles também que ficam na Jerusalém pregando. Então, nossa obrigação é pregar o Evangelho. Também a nossa obrigação é contribuir financeiramente para esses que vão nos campos mais distantes, aonde nós não podemos chegar. Amém, irmãos? É nossa obrigação como cristão. Por exemplo, muitos aqui dos irmãos, assim como eu, talvez eu nunca vá pisar no Amazonas, no estado, muito menos lá em Manaus, Barcelos, e outras regiões ali que o pastor Valcides, né, tem andado e pregado o Evangelho e ganhado almas para Cristo. Mas nós estamos sustentando, né, esse irmão lá, ajudando, né, com que ele continue o trabalho pelo qual o Senhor chamou ele, ganhando almas naquela região. Amém, irmãos? Mas talvez a gente nunca vá pisar lá. Então eu vou evangelizando onde eu estou, eu vou pregando o Evangelho às pessoas aqui do meu convívio. E ele, então, está lá nos campos mais distantes, né? Assim como os demais missionários que a igreja sustenta, e outros, né, que a igreja não sustenta, mas que também estão sendo sustentados por outras igrejas co-irmãs nossas, estão levando também o Evangelho nos campos mais distantes, inclusive fora do nosso país. Então, veja, eu tenho que falar, eu tenho que contribuir, e eu também tenho que orar por missões. Amém, irmãos? Orar pelos missionários que estão nos campos mais distantes, para que... Então, veja, que é indo, contribuindo e orando é que se faz missão. O ir, né, pessoal aí, e pregue o Evangelho, fale do amor de Jesus às pessoas que estão à sua volta. Então isso é importantíssimo, né? Precisamos entender. A igreja conduz, o Espírito Santo conduz a igreja, né, na obra de missões, e nós precisamos entender que ela vai conduzir pessoalmente cada um de nós, e ela vai conduzir também a igreja, né, como um coletivo também nessa obra. Então é importante nós vermos isso. E nós vemos isso acontecendo aqui no versículo 2 também,
nós encontramos aí, né, o Espírito Santo de Deus, nessa questão do conduzir a igreja, ele já começa através até mesmo aqui o texto, né, mostra para a gente, através do chamado. É o Espírito Santo que chama esse obreiro que vai para os campos mais distantes. Amém, irmãos? Agora, todos nós somos chamados. Amém ou não? Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Mas é o Espírito Santo que chama esses que vão aos campos mais distantes, que vão iniciar, né, um novo trabalho, uma nova igreja em algum lugar. Então, amado, é o Espírito Santo quem chama. Ele chama aqueles, né, que estão dispostos ao trabalho. Amém ou não? Vê aí o versículo 2, diz assim, ó, e servindo eles ao Senhor. O que é que esses homens estavam fazendo? Estavam trabalhando. Não é isso? Trabalhando para Deus. Eu fico admirado, né? Eu já conversei com várias pessoas, não aqui, né, na igreja só, mas em outros lugares, e até jovens, né, falando, olha, pastor, ora por mim, eu quero ser, né, um pregador da palavra, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário, mas aí você vê que aquela pessoa não faz nada. Ela unicamente é aquele membro, né, aquele crente que esquenta o banco, ele chega na igreja, senta no banco, e olha que nem vem em todos os cultos, fica aí e tal, mas não faz nada. Amado, veja que para sermos usados por Deus, nós temos que ter disposição em servir. Amém ou não? Eu nunca vi Deus chamando ninguém para a obra missionária ou para pastorear. Eu nunca vi Deus chamando ninguém que não fizesse nada na igreja. Nunca vi isso. Então, se você, né, inclusive, tem esse desejo, se você deseja, né, episcopado, Paulo diz assim, excelente obra deseja, mas lembra disso, você tem que estar trabalhando, você tem que estar envolvido. Os irmãos se lembram aqui, nós falamos na última quarta-feira, né, que nós demos o estudo, no versículo 25 do capítulo 13, o que é que está acontecendo aqui? Barnabé e Saulo, eles estão vindo já de ter terminado um serviço. Olha lá o versículo 25 do capítulo 13. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Veja, eles estavam trabalhando, eles estavam na atividade, eles estavam envolvidos com a obra de Deus. Ou seja, amados, Deus não chama preguiçoso. Amém ou não? Deus não chama. Deve-se ter, né, disponibilidade, desejo de servir e se envolver realmente com a obra de Deus. Então ele chama, o Espírito Santo chama aqueles que estão dispostos ao trabalho. O Espírito Santo também chama aqueles, né, chama também especificamente. Amém ou não? Ele chama. Não adianta, né? Não é a igreja basicamente que vai olhar para um irmão e vai falar assim, não, você vai para tal lugar. Para a obra, né, que os tem chamado. Então veja que ele chama, e ele chama especificamente. Ele também chama propositalmente. Amados, o Espírito Santo nos chama, ele chama para a obra, né, aqueles que ele vai usar na obra de missões, inclusive, ele chama com propósito, é propositalmente, ele chama com um propósito. O propósito aqui que nós vemos no texto é que o Espírito Santo aqui tinha uma obra para que Barnabé e Saulo cumprissem. E essa obra era levar o evangelho a outros povos, a outras pessoas que ainda não tinham ouvido do evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Tem propósito. Agora veja, esse chamado, né, específico aqui, esse chamado, digamos, chamado especial para missões ou para o pastorado, é algo realmente que é específico. Deus toca no coração de uma pessoa, Deus comove, né, o coração daquela pessoa, Deus chama aquela pessoa realmente para a obra. E ele traz isso, né, e faz isso e mostra o propósito. Eu me lembro, né, que antes de entrar no seminário, em 2001, eu já tinha, desde os meus 12 anos, eu sabia que Deus tinha me chamado para a obra. Eu sabia disso, que ele me queria, né, como pastor ou como missionário, só não sabia com o quê. Mas eu me lembro, né, em 2001, nós entramos então no seminário, e depois então formando, né, no seminário, eu não sabia ainda qual rumo que eu ia tomar, mas eu comecei a pensar sobre ser um missionário, sobre ir para uma cidade, né, bem perto lá de Franca, lá, basicamente hoje é quase que um bairro de Franca, que é a cidade de Cristais Paulista. A gente foi lá, junto com um pastor, né, inclusive, fazer uma viagem de sondagem, ver e tal, conhecer a cidade, e depois, né, oramos ali na praça, voltamos para Franca, continuamos orando sobre isso, mas Deus, né, ele falou, não é isso não, o que eu tenho para você é o pastorado, né, e depois, passado algum tempo, ele nos trouxe para Pitangueiras aqui, para pastorearmos a igreja aqui. Amém, irmãos? Mas veja, Deus tem propósito específico, ele chama aqueles que estão envolvidos no trabalho, óbvio, né? Eu já estava envolvido lá no trabalho em Franca, dando estudos, né, discipulado, pregando na igreja, dando aula na escola dominical, estava envolvido ali, né, já tinha feito seminário e tudo mais.
também chamou, também, né, de uma forma específica, eu tinha certeza que era o chamado de Deus mesmo para a minha vida, e também ele mostrou, né, mais adiante o propósito também. E veja, amado, que o chamado do Espírito Santo ao obreiro também é um chamado eficaz. Eficaz não pelo poder que tem no obreiro, porque o obreiro não tem poder nenhum. Não é também pela capacidade que o obreiro tem, porque o obreiro também não tem capacidade nenhuma. Mas é Deus, né, quem, através dessa disponibilidade, através desse chamado, ele pega essa pessoa, ele capacita e ele usa essa pessoa para o louvor da glória dele. Amém, irmãos? E nós vemos isso claramente na vida de Saulo. Não faz muito tempo que nós vimos a conversão de Saulo no capítulo 9. Nós estamos aqui no capítulo 13, né? Saulo apareceu aí por algumas vezes, mas olha, ele se converteu no capítulo 9 e Deus então preparou ele, né? Usou inclusive Barnabé ali, preparou a Saulo. Saulo pelo menos ficou 3 anos, né, se preparando ali, Deus mesmo instruindo ele, até ele sair então e começar a trabalhar na obra do Senhor. E agora, né, capítulo 13 aqui, é o Espírito Santo colocando ele à parte para que ele então vá levar o evangelho aos gentios. Aí os irmãos se lembram, lá no capítulo 9, na conversão, até esses dias, né, deixa eu até corrigir algo aqui, né, eu falei lá de Barnabé, né, na conversão dele, no culto aqui, depois eu cheguei em casa e falei com a Tati, nossa, eu pus Barnabé lá, né, mas era Ananias, né, e amado, lembra ali que esse homem, né, foi usado inclusive por Deus ali, na questão de Saulo, né, para ajudar Saulo ali. E os irmãos se lembram que quando Deus vai falar com esse homem, fala, olha, Saulo, eu apartei ele para uma obra que ele tem para fazer, ele é muito precioso para mim. E era justamente essa, né, já a obra a qual Deus estava falando. Ele seria grandemente usado, né, para levar o evangelho. Inclusive lá o texto, capítulo 9, fala, né, que ele muito padeceria pelo evangelho de Cristo Jesus. Mas veja, amado, que foi um chamado eficaz, né? Paulo, pelo que a Bíblia nos mostra, foram dos apóstolos aquele que mais trabalhou e aquele também que mais colheu frutos no trabalho missionário, né? Ou seja, ganhou, né? Começou mais igrejas e ganhou, aparentemente, pelo menos, o maior número de pessoas aí. Então veja, amado, é o próprio Espírito Santo, então, que envia, inclusive, os missionários ao campo de trabalho. É óbvio, eles saem de dentro da igreja, nós temos aquele trabalho, né, de enviar aqui, colocando as mãos sobre aquele irmão, orando por ele, colocando as bênçãos, inclusive, da igreja sobre ele e enviando ele ao campo distante. Mas, primeiramente, é o Espírito Santo quem enviou. A gente só faz aquele trabalho, né, de confirmação, despedir ele realmente debaixo das bênçãos de Deus. E a igreja continua, né, na retaguarda, dando respaldo ali que é necessário, né, no trabalho missionário. Tanto na questão do sustento, quanto também, né, naquilo que o irmão necessitar e que nós pudermos ajudar fazermos também. Ok? Então nós vemos aí o Espírito Santo trabalhando nesse chamado do obreiro. E o Espírito Santo também trabalha, né, conduz também na questão do trabalho mesmo em si. E é o Espírito Santo quem direciona e também é quem dirige o trabalho missionário. E os irmãos se lembram, né? Eu pus só uma referência aqui, nós teríamos várias outras aí que a gente poderia citar, mas os irmãos se lembram, né? Lá em Atos 16, o Espírito Santo falou não, né? Ele foi para outro lugar e com certeza, né, Deus usou ali depois o outro servo dele também para levar o evangelho à Ásia, mas Deus tinha um propósito diferente, né, ali para Paulo. Então veja que é o Espírito Santo, né, quem direciona, quem dirige o trabalho de missões. Amém, irmãos? É ele. Agora a igreja, né, ela precisa ter sensibilidade realmente para conseguir ouvir a voz do Espírito Santo e também conseguir entender o que é a vontade do Espírito Santo para a igreja e para, inclusive, né, aqueles que estão sendo chamados para a obra de Deus. Quinta característica aqui no perfil desta igreja, né, perfil missionário da igreja aqui de Antioquia, é que a igreja missionária, ela também obedece a Deus. Amém, irmãos? Ela é obediente. Ela é obediente. Veja aí que no versículo 3, quando o versículo 2 fala, né, que o Espírito Santo pediu para apartar Barnabé e a Saulo, no versículo 3, então, nós encontramos o texto dizendo, então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Os despediram. Então veja que a obediência não é porque Barnabé e Saulo era um mau crente, era alguém antipático, que ninguém queria. Não, não é nada disso. Inclusive, pelo que tudo indica aqui, era aqueles que
pelo menos aos olhos carnais, aqueles que eram os melhores por dentro da igreja mesmo, que estavam mais em atividade, que estavam envolvidos com a obra de Deus, que estavam ali ensinando a palavra de Deus e tudo mais. Mas Deus chamou eles e a igreja, olha, vai. Nós rogamos aqui as bênçãos de Deus sobre vocês. Nós vamos ficar aqui na retaguarda, orando pelo ministério. Vocês vão, a gente vai estar aqui orando e fazendo tudo que estiver também ao nosso alcance. E depois vocês voltem. Nós queremos saber, né, como é que foi. Nós queremos também fortalecer vocês. Na hora que vocês voltarem das lutas, do cansaço até mesmo da obra de Deus, vocês voltarem, ter o tempo de refrigério, né, ser também aqui acolhidos e abençoados também pela igreja. E olha, isso acontece, né? Nós vemos aqui no capítulo 15, nós vemos aí, vira comigo rapidinho. Nós vemos no verso 35, né? Aqui no capítulo 13, que nós estamos lendo, eles estão indo para a primeira viagem missionária. E aqui no capítulo 15, no versículo 35, eles estão chegando desta viagem a Antioquia, de volta. Então olha o versículo 35, diz assim: E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Veja que eles voltaram à igreja deles de origem, à igreja enviadora. Eles voltaram, inclusive, para prestar relatório à igreja, contar como foi a obra durante aquele tempo que eles estiveram fora, o que Deus fez. Inclusive, dentro ali da ida, né, dele pregando o evangelho, os irmãos conhecem Paulo, né, sofreu tanto. Paulo, você queria achar Paulo, era muito fácil de achar. Você tinha que ir em 2 lugares na cidade. Você ia para a sinagoga, ele ia estar lá pregando. Se ele não estivesse lá, você corria na cadeia que ele ia estar lá preso. Então, era bem assim a vida de Paulo. Então veja, né, com certeza houve sofrimento. Pregar a palavra de Deus, servir ao Senhor, não quer dizer que a gente vai viver, né, sempre bem, 100% bem, nunca vai ter problema, nada disso. Então Paulo teve problemas. Só que no final do trabalho ele sempre estava regressando à sua igreja enviadora e ali, né, gozando do acolhimento daquela igreja, dos irmãos ali fortalecendo ele, né, curando-lhes as feridas, até mesmo para que ele fosse novamente levar o evangelho. Então veja, amado, que a igreja aqui ela é obediente, né? No versículo 3 aqui mostra isso, que eles colocam as mãos sobre ele e envia ele para o campo missionário. Agora veja, né? O texto diz aqui no versículo 3 que a igreja, né, estava então jejuando e orando. E isso significa o quê? Senão, né, uma igreja que reconhece a dependência de Deus sobre ele. A mesma coisa nós, né? Se nós oramos, se nós estamos buscando a Deus sempre, né, em oração, através da palavra, através até mesmo do jejum, nós estamos mostrando o quê? Através dessas coisas. Estamos mostrando que nós realmente buscamos e sabemos que nós dependemos de Deus. E a igreja aqui, ela dependia de Deus, ela sabia disso, então por isso ela obedecia a Deus também em tudo. Nós jamais vamos obedecer a Deus se nós não reconhecermos que nós dependemos dele em tudo. Você jamais vai obedecer se você não reconhecer que você é dependente. A igreja, assim, então, reconhecendo a dependência total de Deus também, obedeça a sua palavra. Obedeça aquilo que Deus fez. Nós nem vamos lembrar. Nós nem vamos lembrar de falar de Jesus para as pessoas que estão perto de nós todos os dias. Nós nem vamos querer sequer contribuir ou orar por aqueles que estão nos campos levando o evangelho de Cristo Jesus. Mas se nós, né, tivermos essas características sobre as nossas vidas, com certeza, o amor de Deus, né, no nosso coração vai também, através do Espírito Santo, nos constrangir a amar outras pessoas, a buscar também o bem das outras pessoas, buscar levar a eles o evangelho da salvação. Bom, amado, esta igreja, ela se envolveu com a prática de missões. Amém, irmãos? De forma que nós vamos vendo, né? No capítulo 15, nós lemos lá no verso 35, no capítulo 16, nós já vemos novamente essa igreja enviando Paulo novamente para continuar levando o evangelho aos povos mais distantes. E essa igreja continuava. Não é porque eles foram que a igreja parou, não. Mas a igreja continuou também pregando. A igreja continuou anunciando as boas novas de Cristo Jesus. Pessoas continuaram sendo salvas ali por intermédio do trabalho daquela igreja ali. Então, amado, a igreja, né, deve se envolver na prática de missões, com certeza. A igreja deve demonstrar amor para com as almas perdidas, o mesmo amor qual Cristo Jesus demonstrou
por nós ao morrer naquela cruz. O mesmo amor. E lembrar, né, de que o envolvimento, então, na prática de missões, requer aqueles 3 pontos que nós falamos. Tanto na questão pessoal, nós evangelizarmos, falarmos das boas novas de Cristo, tanto quanto também nós orarmos por missões e também contribuirmos para aqueles que estão nos campos mais distantes. Concluindo, irmãos, a consequência, né, da ação do Espírito Santo na igreja é o envolvimento e o sustento missionário. Essa é a consequência. Se a igreja realmente busca, né, a Deus, envolve-se com a palavra de Deus, ela sempre vai desejar pregar, ganhar almas para Cristo e também sustentar missões mesmo. De forma que quando um missionário, né, passar aqui apresentando um projeto, a igreja vai ficar realmente vibrando de vontade, realmente, desejo realmente de acolher aquele ministério, né, aquela obra ali também, no seu caixa de missões, contribuindo também para que aqueles outros povos ali também vão sendo alcançados. Amado, é importante, né, que nós venhamos nos envolver cada vez mais com missões. Agora, amado, será que nós estamos dispostos, como igreja, a cumprir a nossa missão de evangelizar até os confins da terra? Porque foi justamente essa a missão que Jesus nos deu. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Lembra, nós começamos o estudo de Atos, né, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ali, o versículo-chave, inclusive, do livro, né, dizendo ali, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Será que nós temos realmente desejo no nosso coração de realmente levarmos o evangelho, de cumprirmos com essa missão? Como tem sido a sua participação em missões? Você tem falado do amor de Jesus às pessoas que estão à sua volta? Você tem ofertado para missões, para que as pessoas nos campos mais distantes ouçam também do Evangelho de Cristo Jesus? Você tem orado por missões? Como tem sido o seu envolvimento com missões? Se Deus chamar você hoje mesmo, será que você vai responder como o menino Samuel? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Amém. Ou será que não há disposição em servir ao Senhor? Que Deus nos ajude, que nós possamos ser uma igreja com esse perfil. Sermos uma igreja missionária. Amém, irmãos? Porque o dia que a igreja perder a sua característica missionária, escute bem o que eu vou dizer, isso é muito sério. O dia que a igreja perder a sua característica missionária, essa igreja morre. O dia que nós pararmos de evangelizar, essa igreja vai parar de existir. Porque a igreja é assim. A gente vai evangelizando, outras pessoas vão se convertendo, e a gente vai evangelizando e as pessoas vão se convertendo. Um dia a gente morre. Mas aqueles que foram salvos ali, eles continuam evangelizando e mais pessoas vão chegando ao conhecimento de Jesus. Um dia também eles vão morrer, mas vão ter outros evangelizando e falando do amor de Jesus. Mas se nós pararmos, se todos nós pararmos de evangelizar, pode ter certeza, dentro dos próximos 50 anos, essa igreja deixa de existir. Então, amado, que nós venhamos cumprir com a nossa obrigação, com a missão a qual Jesus nos deu, de levar o evangelho a toda criatura. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar encerrando. Santo, eterno e poderoso Deus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai, a qual nós ouvimos. Ó Pai, nos desafiando realmente a igreja de Antioquia, ó Pai. O Senhor esteja abençoando cada um de nós aqui. Nós possamos desenvolver as mesmas características e ainda mais aquelas que nos faltam, que nos é necessário, ó Pai, para o melhor cumprimento da missão a qual o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, Senhor, dá a nós um amor pelas almas perdidas, que venha nos constrangir realmente de tal forma a ponto de nós não conseguirmos realmente ficar calados e nós começarmos realmente a falar do amor de Jesus, realmente buscando que as pessoas ouçam do Evangelho de Cristo Jesus e entreguem, ó Pai, as suas vidas ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, cada um de nós. O Senhor sabe quais são as nossas deficiências de cada um, as nossas limitações, e que o Senhor, ó Pai, nos ajude nelas para que nós possamos cumprir com os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoa também, ó Pai, levanta no meio de nós também irmãos, famílias, ó Pai, que vão também para os campos mais distantes, que possam, ó Pai, ir e evangelizar os campos mais distantes, onde nós
não vamos poder chegar, talvez nunca iremos estar, mas que o Senhor, ó Pai, levante dentre nós também homens comprometidos com a obra do Senhor. Também, ó Pai, agradecemos por aqueles que o Senhor já levantou. Continue pregando as boas novas de Cristo, assim como a mim também, ó Pai, me dá cada vez mais ousadia a pregar o Teu Evangelho, a falar do... Nós encerramos o culto nessa noite, que Deus abençoe a cada um bom final de semana. Lembrando, né, findar de semana, lembrando então na sexta-feira o culto lá no irmão Otávio, às 19h30, ok? Deus abençoe.